Olá pessoal, meu nome é Renata do canal Biscuit da Renata e hoje eu venho ensinar essa vela que tá bombando entre a criançada do tema Poppet. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal para continuar acompanhando o nosso conteúdo e ajudar no nosso crescimento. Vamos lá para a aula? Primeiro eu separei 30 gramas de cada cor de massa escolhida para a vela. Nessas bolinhas eu misturei um pouquinho de massa branca para o fundo ficar bem opaco, não ficar transparente e a cor ficar mais viva, mais bonita. Com exceção do vermelho, é claro, porque se a gente misturar o branco no vermelho, ele fica meio rosado, meio salmão, não fica legal. E caso você queira saber qual é a marca de massa que eu uso, é a Inkway. É a melhor massa, ela encolhe muito pouco, não deforma, tem uma textura excelente. Eu não tô ganhando nada por isso, tô só dando essa diquinha mesmo de amiga para vocês. E se vocês quiserem comprar, o link da lojinha que eu compro vai estar aqui na descrição, tá ok? O número escolhido para essa aula foi o 7, que é a idade do meu sobrinho, que adora esse brinquedo e me apresentou, para falar a verdade. E eu vou ensinar um truque, uma diquinha muito legal, muito importante, para vocês não terem problema com relação ao tamanho das faixas, das listras, né? Então, na hora de dividir as cores, às vezes uma fica maior que a outra, ou então acaba faltando ou sobrando um pedacinho. Então, a gente vai resolver esse problema aqui na aula. Eu vou medir o cortador de fora a fora. Esse set da Blue Star, ele tem essa parte assim um pouco mais funda, então eu considerei 1 milímetro a mais. Medi, ele tem 8,3 centímetros, então esse cortador tem 8,3 centímetros. O que eu faço? Eu divido esse 8,3 pela quantidade de cores que eu vou usar. Então, vou usar 6 cores, dividi 8,3 por 6, deu 1,38. Então, eu sei que cada faixinha precisa ter 1,38 centímetros aproximadamente. E agora, eu vou ensinar mais um truque para vocês, que é a forma que eu padronizo a espessura das minhas velas, né? Existem aquelas réguas niveladoras que são excelentes. Eu ainda não adquiri a minha, então eu mesma fiz, né? E como eu fiz isso? Eu colei 4 palitinhos de picolé, um em cima do outro, então para mim é a espessura ideal de vela. Se vocês preferem uma vela mais grossa ou mais fina, vocês vão diminuindo. E se vocês tiverem também a régua niveladora ou algo do tipo, usem nesse momento, que é bem importante as faixas terem a mesma espessura. Eu vou abrir a massa usando o apoio desse medidor, então ela vai ficar na espessura certinha, todas elas vão ficar com a mesma espessura, tá? Pego a minha reguinha, vou fazer uma marcaçãozinha na massa com a minha pontinha de faca, né? Ela, coitada, o corpo dela ficou pelo caminho, mas eu vou medir os 1,38, eu fiz 1,4, fiz com uma sobrinha, mas vai dar tudo certo no final. E vou cortar usando esse cortador quadrado da Blue Star, porque ele me dá as arestas perfeitas. Se você não tiver, não tem problema, utilize uma faca ou algo que corte, mas ele, se você tiver o cortador quadrado, dê preferência porque ele deixa as arestas perfeitas, então o encaixe depois vai ficar sensacional. Cortei aqui a minha faixinha. Olha, ficou bem certinha, tá vendo? É incrível o acabamento que fica com esse cortador. E eu vou reservar e vou realizar o mesmo procedimento para todas as cores. Vou dar uma aceleradinha aqui, né? Porque o procedimento é o mesmo. Abro, faço a medida, corto certinho e reservo. Então, até o final, todas as cores aí. Olha que lindo, gente. Já dá pra ver. Vai ficar bem legal, né? Então, todas as cores cortadas. Agora eu vou unir as partes. Tem que ter bastante carinho nessa etapa para elas ficarem bem unidas, bem coladinhas. Eu vou usar a cola. Eu vou passar um pouquinho de cola, vocês vão ver. Aqui, tá vendo? Eu vou usar a minha pontinha de faca para tirar o excesso, né? Para não ficar aquela cola sobrando. Eu vou unir as partes com muito carinho, para não deformar nada. Olha como essa massa é boa, gente. Não deforma nada. Prontinho, ó. Estão unidas as duas partes.
sem a marca da divisória. Vou fazer o mesmo com todas elas. Bem certinho. Tenho tomado bastante cuidado para elas ficarem bem certinhas e não ficar aparecendo aquela marca do vó. Eu usei o rolinho, gente, muito suave, só para unir mais as partes. Então, eu não coloquei força, eu só passei suavemente mesmo para eles ficarem mais unidinhos. Mas se eu colocar força, eu vou deformar, vai ficar uma listra maior que a outra. Não preciso usar força, é só um jeitinho das partezinhas, né, das listras, elas colarem direitinho umas nas outras. Então, prontinho, tá perfeito. Agora, eu vou usar o óleo de coco Copra, ou de qualquer marca, ou qualquer outro óleo. Eu gosto do óleo de coco que ele é bem antiaderente e não deixa cor na massa. Então, eu uso o óleo de coco no cortador para auxiliar, né, a soltar a massa. Então, funciona como um antiaderente excelente. Se vocês tiverem outro material que faça esse fim, que cumpra esse fim, tudo bem. Eu uso óleo de coco. Eu vou posicionar minha vela. Tá vendo como que foi bom fazer aquela divisão? Deu certinho. Certinho. Vou posicionar da melhor forma possível e vou cortar. Eu uso o rolo para que o cortador ele vá até o fim da profundidade da vela. Tá vendo? Ela já soltou. O óleo, ele é muito bom, gente. Ele ajuda muito a soltar. Ela já vem direitinho na minha mão, tá vendo? Acerta as rebarbas e junta. Olha, gente, ficou muito bonito. E você pode usar essa técnica para outros temas. Agora, a gente vai usar a extrussora para fazer aquelas divisóriazinhas das cores, né, que tem no brinquedo. Eu vou usar o disco que tem 3 ou 4 furinhos bem fininhos. É o menor deles e é o mais apropriado para o uso. Vou acelerar um pouco aqui o processo de colocar a massa, abrir, tirar, porque às vezes eu me enrolo. E, gente, outra dica para vocês é o uso dessa extrussora. Também vou deixar o link aqui na descrição. Ela é muito boa, acelera muito a produção. E sem contar que você não precisa usar da sua força para tirar a massa, né? Como aquela outra extrussora de plástico. Ela, sem uso de força, sai do cabelinho. Então, eu fiz a listrinha e vou colar entre o vermelho e o laranja. Ah, precisa ser de extrussora, Renata? Não precisa ser de extrussora, você pode fazer manualmente a cobrinha, não tem problema nenhum. Só é importante você verificar se ela tá uniforme, se ela não tá com marca de dedo, para não ficar feio. Eu vou usar a extrussora porque eu gosto de padronizar a espessura das listrinhas. Eu não gosto daquelas marquinhas de dedo que ficam eventualmente, então eu usei a extrussora. Mas realmente demora um pouquinho mais porque precisa trocar a massa. Se você quiser fazer direto na mão, não tem problema nenhum. É importante que a cola esteja bem certinha nessa valinha entre as duas cores para não extravasar e sujar a vela. Eu posiciono a cobrinha certinha nessa valinha. Corto com essa ferramenta caríssima chamada unha. Vou cortar com a unha e ou com qualquer ferramenta que você tiver, vou acertar, vou suavizar os cantinhos e vou repetir esse mesmo processo para todas as cores, até ela ficar assim, lindíssima. Tá vendo? Certinha com todas as cores. Olha como ficou bem legal, gente, bem certinho. E agora eu vou para a parte mais importante, que são as bolhas. E para fazer essa parte das bolhas, eu vou dar uma dica para vocês, para ajudar a padronizar a medida das bolinhas. Então, você pode usar isso para vários outros trabalhos seus. Eu vou usar a extrussora, ela vai me auxiliar novamente. Vou colocar a massa que eu quero e vou colocar um disquinho, qualquer disquinho. Eu usei esse redondo, mas se você quiser usar outro, não tem problema. Pode ser o quadradinho, pode ser o de fitinha. Eu vou cortar uma cobrinha. E com o auxílio da régua e da minha faquinha despedaçada, eu vou cortar partes exatamente iguais. Então, eu vou pegar a régua
Vou medir, nessa eu usei meio milímetro. Eu cortei em pedacinhos de meio milímetro, não, perdão, meio centímetro. Cortei meio centímetro, tá vendo? Então, cortei vários pedacinhos de meio centímetro, então as bolinhas vão ficar uniformes. Com as bolinhas prontas, eu vou preparar as bolhas. É só dar uma amassadinha nas bolinhas, tá vendo? Que ela vai ficar nesse formatinho de botão. Pego a bolinha, dou uma amassadinha, prontinho. Eu fiz a Ana Maria Braga e já deixei algumas bolinhas preparadas, porque para essa próxima etapa, eu preciso que elas estejam bem sequinhas, que eu vou precisar manipular, então eu preciso delas bem sequinhas. Vou pegar aqui as minhas bolinhas prontas, sequinhas. Vou pegar um pedaço de massa e vou inserir esse pedaço de massa por trás delas. Eles vão fazer aquele efeito, aquela curvinha que tem em volta da bolinha, tá vendo? Eu pego o pedaço da massa, aperto ela nesse pedaço de massa, para dar aquele efeito de botão mesmo. Olha, ficou igual um botão. Então, eu pego a massa, pego a minha bolinha já durinha, tá vendo? A massa mole, a bolha já seca, insiro a massa atrás dela e aperto. E aí vai ficar aquele efeito de botão. Eu vou fazer isso em todas elas. Então lembre-se que primeiro você precisa preparar os botões, deixar eles secarem, não precisa ser de um dia para o outro. Esse pedaço de massa ele seca bem rápido. Então prepare, deixe secando umas horinhas e depois vá fazer essa próxima etapa. E aí eu vou colar eles lado a lado, bem certinho, eles são bem rentes, um do ladinho do outro, grudadinho. E vou fazer isso, vou seguir esse mesmo processo para todas as cores. E olha como vai ficar bem legal. Agora toda a vela prontinha, já tá linda. Se você quiser, você já pode deixar ela desse jeito, a próxima etapa é um pouco mais trabalhosa. Dessa forma já dá pra ver que é o poppet, já dá pra ver que é o brinquedo, mas com aquele contorno vai dar um charme especial. Dá um pouquinho de trabalho? Dá, mas o resultado vai ficar muito legal, garanto pra vocês. Para essa parte eu vou usar esse disco da extrussora que corta um filetinho, mas se você não tiver extrussora você pode cortar na mão mesmo, fazer uma cobrinha e passar o rolo por cima da forma que você achar melhor. Na extrussora você vai ter o trabalho economizado. Então vou acelerar um pouquinho aqui, corto, tá vendo? Corto a pontinha. Corto a pontinha certinha. E vou medir lá na minha vela qual o tamanho de vermelho que eu preciso para fazer o contorno. Vou medir, vou marcar com a faquinha para eu poder cortar com a tesoura. Eu gosto de cortar com a tesoura porque ela deixa bem retinho o corte. A faquinha, ela não deixa tão reta quanto a tesoura. E a masking whey é perfeita para cortar com tesoura. Ela não gruda na tesoura, ela fica perfeita. Eu vou repetir esse processo com todas as cores. Então, vou pegar o laranja agora e vou unir o laranja no vermelho. Vou medir o laranja também. Para não ficar uma cobrinha muito grande e desajeitada, eu já vou colar o vermelho e o laranja e depois eu vou fazer as outras cores e unir a eles. Tá vendo? Eu vou passar a cola na vela com um palitinho, com o auxílio de um palitinho, eu vou passar a cola e vou colar a barreirinha em volta, deixando uma partezinha pra cima, pra ficar bem aparente. E vou repetindo nas outras cores, no amarelo e no verde, até ficar prontinha a nossa vela, gente. Olha que linda que ela ficou!
Agora eu vou furar a superfície com um palitinho de pirulito. Eu furo pro pavio. Eu gosto de furar ela bem molhadinha e deixo o palitinho ali para ela secar com o palitinho dentro. Aqui pro vídeo eu vou tirar o palitinho e vou encaixar o pavio, mas na verdade eu deixo ela secando de um dia pro outro com esse palitinho. Tá vendo? O furinho fica excelente. E eu mando o pavio solto para a pessoa poder tirar depois do aniversário. Encaixo o pavio e prontinha a vela. Aí pronto, eu amassei um pedaço, mas tudo bem, né? Erros, vou ajeitar e ela vai continuar linda. Está prontinha a nossa vela. Se você gostou dessa aula, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal para acompanhar todo o nosso conteúdo e ajudar no nosso crescimento. Siga também lá nas redes sociais. Um beijo e até a próxima!